Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Meu companheiro, hoje nós vamos tratar sobre um assunto importante, que em outros momentos, com certeza, nós já mencionamos algo sobre. Então se liga só, hoje eu vou falar sobre vozes verbais. Quando você pega o curso e olha na íntegra a formação das aulas, de repente você sente a falta da voz verbal. Só que com certeza a gente já mencionou isso, ou pelo menos algo superficial, em relação aos tipos de sujeito e a concordância verbal. Porque naquela relação do verbo com o pronome ser, nós precisamos entender o processo das vozes verbais para poder entender o tipo de sujeito que é determinado ou indeterminado. Só que isso não importa para quando você está estudando apenas o assunto vozes verbais. Então, por isso, hoje estou trazendo de forma detalhada apenas as vozes verbais para poder treinarmos em cima de questões das principais bancas de concurso. Porque no final das contas, eu posso ter mencionado a teoria lá no início, você até aprendeu, mas até chegar aqui, ó, o que já aconteceu? Você acaba esquecendo, até mesmo porque não massificou em cima de exercícios. Então hoje o intuito é massificar em cima de exercícios. Antes de começar, queria só aproveitar e mandar um beijão para a galera de Minas, principalmente a galera de Manhuaçu. Galera, fica com Deus, beijão, obrigado pelo carinho. E com o tempo eu vou mandando aí para as outras cidades e para outros estados também, tá? Mas hoje, meu beijo, meu abraço e meu carinho é para a galera de Manhuaçu, que eu sei que é forte e fervorosa com o LAC, tranquilo? Então vamos lá, galera, vamos começar a nossa brincadeira. Primeira coisa que eu vou dizer aqui é o seguinte: na época da escola, você provavelmente aprendeu uma explicação superficial em relação às vozes verbais. É claro que aquela explicação vai ter serventia, tem serventia até hoje, e vai te auxiliar em determinadas situações de provas até de concursos que têm uma exigência alta. Mas hoje você vai perceber que o buraco é mais embaixo. Então vamos lá. Para início de conversa, vamos mostrar aqui quais são as vozes verbais. Na língua portuguesa, no processo tradicional, eu tenho a voz ativa, eu tenho a voz passiva e eu tenho a voz reflexiva. Aí vamos entender a explicação que nós aprendemos na época da escola e que é vigente até hoje para muitos alunos. Anota aí no teu caderninho o seguinte, que a voz ativa pratica a ação. Então, na época da escola, você aprendeu exatamente isso, que o sujeito da voz ativa, que é o agente, pratica a ação. Você aprendeu que na voz passiva o sujeito sofre a ação. E aprendeu que na voz reflexiva o sujeito pratica e sofre a ação. Então vamos lá. Diante disso, eu estou te falando que foi a explicação que você aprendeu na época da escola e que vai ter serventia em muitas situações. Agora, o que nós vamos aprender aqui agora? Que o mais importante para concurso público é a passagem da ativa para a passiva e vice-versa. Isso significa que a voz reflexiva é galho fraco em concurso público. Agora, não significa que não vá cair. Só significa que tem menos importância que a ativa e a passiva, pelo menos no concurso público. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Vamos lá, deixa eu ver se a canetinha vermelha vai ficar bacana para você poder entender, ó. Você já anotou isso daqui, vou botar os exemplos agora para que você possa entender sem isso daqui te atrapalhando, ó.
Olha aqui. Atadolfa. Pense numa mulher bonita, morena linda, de olho azul. Então vamos lá, ó. Atadolfa comprou um carro. Aí o outro exemplo que eu vou colocar, um carro foi comprado por Atadolfa. E no outro exemplo eu coloco Atadolfa feriu-se com um canivete. Então, ó, como eu disse a vocês, na primeira frase, Atadolfa comprou um carro. Pensando na perspectiva escolar, aqui o sujeito pratica a ação. Na segunda frase, um carro foi comprado por Atadolfa. Então aqui o sujeito sofre a ação. E na terceira frase, Atadolfa feriu-se com um canivete. Aqui Atadolfa pratica e sofre. Então, na primeira eu tenho a voz ativa, na segunda eu tenho a voz passiva e na terceira eu tenho a voz reflexiva. Até aí, nenhum problema. Agora vamos fazer o seguinte, como eu disse a vocês, a reflexiva é a mais simples, então vamos entender com calma e tranquilidade. Atadolfa feriu-se com um canivete. Quem foi que praticou a ação de ferir? Atadolfa. E quem sofreu a ação de ser ferida? A própria Atadolfa. Então, isso significa que ela praticou uma ação e sofreu o reflexo desta ação. É por isso que eu chamo de voz reflexiva e é por isso que eu chamo esse pronome se aqui, ó, de pronome reflexivo. Ou partícula reflexiva, você escolhe. Agora, Sidney, na época da escola, eu aprendi uma tal de voz recíproca. Isso existe ou não existe? Isso existe, mas na verdade, para a gramática tradicional, eu só tenho 3 vozes, ativa, passiva e reflexiva. A recíproca, ela acaba sendo uma extensão da voz reflexiva. Mais ou menos assim, ó, eu boto Atadolfa e Abelardo se beijaram. Repara, a Atadolfa, aqui, ela pratica a ação de beijar e também sofre a ação de ser beijada. Só que também tem um Abelardo, que pratica e também o quê? Sofre. Então, imagina o seguinte, se eu tenho 2 elementos, e este elemento pratica neste a mesma coisa que este pratica neste, o que eu tenho aqui? Uma relação de reciprocidade. Não tem quando você está conversando com uma pessoa, às vezes o teu namorado, tua namorada, e você fala assim, eu te amo. Aí o outro vai e diz assim, a recíproca é verdadeira. Por quê? Porque se você o ama e ele responde que a recíproca é verdadeira, é porque ele também o quê? Te ama. Ou seja, o que você sente por ele, ele sente por você. O que você pratica nele, ele pratica em você. Então, para ter reciprocidade, tem de ter o quê? 2 pessoas, 2 agentes. Então, aqui, ó, eu tenho uma voz recíproca e eu tenho um pronome recíproco ou uma partícula recíproca, tanto faz. Repara a diferença. A diferença é que na voz reflexiva eu só tenho um agente. E é por isso que eu chamo de reflexiva, porque ele pratica e ele mesmo sofre o reflexo de sua ação. É como se eu dissesse que a Atadolfa feriu a si mesma. Agora, na voz recíproca, eu tenho 2 agentes, ou seja, eu tenho um processo mútuo, tranquilo? Por isso que há reciprocidade. Agora a gente vai partir para ativa e para passiva. Aí se liga só. Tem alunos agora nesse momento que já tem uma certa idade, outros bem novinhos. Para você que é novinho, preste atenção no que eu vou falar aqui agora.
Não é sacanagem, não é sacanagem. Se fosse uma aula presencial, eu inclusive iria mostrar todo o processo em que isso foi criado. Que foi criado numa época em que a sociedade era patriarcalista. Então toda essa brincadeira que a gente tem no dia a dia, e eu não estou de sacanagem, eu estou falando sério, toda essa brincadeira que a gente tem no dia a dia, principalmente o homem, é claro, né? Porque a mulher não fica perdendo tempo com essa bobeira. O homem tem a mania de ficar zoando o outro homem. Ah, fulano é ativo, fulano é passivo, não sei o quê. Tudo isso surgiu daqui. A brincadeira que a gente utiliza no dia a dia para sacanear um parceiro, para sacanear um amigo, surgiu na língua portuguesa. E o senhor Evanildo Bechara, que hoje tem 86 anos, quando tinha a minha idade, ficava zoando o Celso Cunha com isso. Então é normal. Agora, o homem acaba entendendo isso daqui fácil, porque foi o ensinamento que ele aprendeu na época da escola, em que o sujeito da ativa pratica a ação e o da passiva sofre a ação. Então o processo é esse. Agora se liga, você que está em casa, para e pensa, o que eu preciso fazer para transformar um cara que é ativo em passivo? Aí você deve estar pensando assim, pô, você está de sacanagem com a minha cara? Pô, está de sacanagem, não está de sacanagem? Não estou de sacanagem não, mas é exatamente o que você pensou, meu companheiro. Para eu transformar um cara que é ativo em passivo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma cruzada nele. Então é isso aqui que eu vou fazer, ó. Vou dar uma cruzada. Então repara na voz ativa. Quem está aqui funcionando como sujeito? A Atadolfa. Então eu tenho a Atadolfa sujeito, o verbo, que é o verbo comprar como verbo transitivo direto, porque quem compra, compra alguma coisa, e um carro, objeto direto. Hoje eu tenho certeza absoluta que eu não preciso ficar falando de todo o processo de transitividade, porque você já assistiu isso num outro momento. Agora, vamos entender, eu só consigo passar da voz ativa para passiva quando eu tenho o verbo transitivo direto. Porque somente o verbo transitivo direto tem um elemento que sofre ação, que é o objeto direto. E eu preciso ter um sujeito na passiva que sofre ação. Então é por isso que eu só consigo fazer a passagem da ativa para a passiva com um verbo transitivo direto. Então repara, na voz ativa, a Atadolfa comprou um carro, quem é o sujeito? A Atadolfa. Na voz passiva, a Atadolfa vai continuar praticando a ação de comprar. Por que na ativa? Quem pratica a ação de comprar? A Atadolfa. E quem sofre a ação de ser comprado? Um carro. Então, na voz ativa, a Atadolfa pratica a ação. Na voz passiva, a Atadolfa vai continuar praticando a ação. A diferença é que eu vou mudar a função sintática, porque na voz ativa quem pratica a ação é o sujeito, e na voz passiva quem pratica é o agente da passiva. Até aí, tudo bem? Show? Então vamos lá. Agora, repara, na voz ativa quem é que sofre a ação? É o objeto direto, porque para cada ação que eu pratico, tem alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre é alvo da ação? É o objeto, e quem verdadeiramente sofre é o objeto direto. Então se liga só, a Atadolfa comprou um carro. Quem foi que sofreu a ação de ser comprado? Um carro. Então um carro aqui sofre a ação na ativa. Ele vai continuar sofrendo a ação na passiva, mas eu vou mudar a função sintática, porque na ativa quem sofre a ação é o objeto direto, e na passiva quem sofre a ação é o sujeito, porque aqui é um sujeito paciente. É óbvio que o carro não está vendendo, não está comprando nada, o carro está sendo o quê? Comprado. Então aqui eu tenho um sujeito paciente. Agora, eu paro por aqui? Não, eu não paro por aqui. E aí se liga. Vou apagar aqui embaixo e vou colocar um outro exemplo para testar o teu conhecimento. Vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que eu coloque assim, ó. Atadolfa levou um soco. A Atadolfa bonitona, estava lá no baile,
toda uma marada dando em cima, chegou a Jocrete boladona e pá, deu-lhe um soco na Atadolfa porque ela estava dando em cima do marido dela. Nesse momento, para e pensa, qual é a primeira impressão que o aluno tem? Voz passiva, porque a Atadolfa levou um soco, ou seja, ela sofreu o quê? Uma ação. Então é o primeiro pensamento que o candidato tem. Mas aí imagina o seguinte, como é que está o verbo aqui? Ele está sozinho. Isso significa, e o que eu vou falar aqui agora parece ser machista, mas é exatamente o pensamento que teve quando isso foi criado. O verbo aqui é machista, ele é macho, ele é sozinho, ele não pede ajuda de ninguém. Então a voz é ativa. Porque repara na diferença do verbo da ativa para o verbo da passiva. O verbo da ativa aqui, ó, comprou, ele é sozinho, tem ninguém encostando nele. Ele é macho, não quer ajuda de ninguém. Agora, olha o verbo da passiva. Foi comprado. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma locução verbal. E como é que funciona essa locução verbal? Eu tenho um verbo principal mais um verbo auxiliar onde? Atrás dele dando suporte. Pode pensar o que quiser, meu parceiro, mas esse foi o intuito quando isso daqui foi criado. Agora é o seguinte, como é que é a locução verbal da voz passiva? Verbo principal no particípio e o auxiliar, verbo ser. Tranquilo? Agora, não paro por aqui não. Vamos lá. Qual foi a nossa última aula? Foi a aula de tempos e modos verbais, não foi? Então se liga só. Não basta transformar o verbo que está sozinho numa locução verbal. Eu tenho que seguir o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. O mesmo tempo e o mesmo modo. Então, quando eu digo, a Atadolfa comprou um carro, isso é passado, presente ou futuro? Isso é passado. E é um passado completamente realizado. Então, você já está sabendo que aqui eu tenho um pretérito perfeito do indicativo. Porque é um passado completamente realizado. A locução verbal tem de estar no pretérito perfeito do indicativo. Agora, quem é que vai mostrar isso? É o verbo auxiliar. No caso aqui, o foi. Foi não é passado? E não é um passado completamente realizado? Então, aqui eu também tenho um pretérito perfeito do indicativo. Até aí, tudo bem? Agora, olha o bizu que eu vou te dar. Na voz ativa, eu tenho por hábito ter um sujeito que pratica ação, não é? Agora, repara, o sujeito da ativa nunca tem o quê? Preposição. A gente já sabe disso. Eu te mostrei isso em diversas situações. O sujeito não pode ter preposição. Na verdade, o núcleo do sujeito jamais terá preposição. Agora, e o agente da passiva? Sempre terá preposição. Quais são as preposições que podem aparecer? Apenas duas pela tradição gramatical. Se porventura alguma prova apresentar outra preposição, tá de sacanagem contigo, tá querendo te derrubar. Apenas duas preposições podem aparecer: a preposição por ou a preposição de. Se alguém aparecer com preposição a, com qualquer outra preposição, é conversa fiada. Para a gramática, meu parceiro, apenas duas preposições: preposição por e preposição de, tá? Normalmente nas provas, o camarada até coloca a preposição por, porque já é hábito. Agora se liga só. Olha o bizu final que eu vou te dar. Principalmente se você vai fazer uma prova para o CESP, porque pode ser que o camarada utilize isso. Imagina o seguinte, o camarada diz assim: a passagem da frase que se encontra na voz ativa, a Atadolfa comprou um carro, para a voz passiva, acarreta a seguinte construção: um carro foi comprado por Atadolfa. Perfeito, certo. Agora imagina o seguinte, imagina o camarada colocando aqui, ó, a Atadolfa. Vai poder ficar um carro foi comprado por Atadolfa? Não, porque eu só coloquei apenas a preposição por, porque eu não tinha colocado o artigo aqui.
Caso eu coloque o artigo, eu tenho que fazer uma contração desse artigo com a preposição por. E preposição por mais artigo a acarreta na construção pela. Então, agora sim, ó, a Atadolfa comprou um carro, para eu passar para a voz passiva, vai ficar um carro foi comprado pela Atadolfa. Show de bola? Tranquilo? Tranquilão? Então, beleza, vamos lá, ó. Gostaram dessa história do macho alfa, né? Isso é verdade. Um dia eu conto uma história para vocês. Um dia. Então vamos lá, ó. Posso apagar aqui? Se você ainda não anotou, anota, meu parceiro. Dá um pause aí que o like te dá essa oportunidade de parar quantas vezes quiser. Anota bonitinho e vamos continuar, tá? Agora vamos lá. Agora é o seguinte, eu aprendi o que é voz ativa, o que é voz passiva e o que é voz reflexiva. E ainda de lambuja a gente viu a voz recíproca. Agora, quando eu falo de voz passiva, você já está ligado que tem a voz passiva sintética e tem a voz passiva analítica. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, voz passiva sintética é menor, ou seja, terei apenas o verbo e o pronome. Tanto é que eu posso chamar também de voz pronominal. E a voz passiva analítica, ela é maior, vai ser composta de uma locução verbal, em que eu terei um verbo principal no particípio e um verbo auxiliar, que será o verbo ser. Situação que nós já vimos aqui agora. Vou citar exemplos comuns em provas. Provavelmente, outros professores já até te apresentaram isso, porque são exemplos corriqueiros nas provas. Eu coloco aqui, ó, vende-se casa. Uma frase correta, perfeita, perfeita. Em provas de concurso público, o camarada, ele começa a brincar com a relação da voz verbal, que eu já mostrei para você que quem manda é o verbo. Quem manda é o verbo que manda. Se o verbo ali é um verbo machista, como eu brinquei aqui com vocês, é verbo da voz ativa. Se ele é uma locução verbal, eu tenho o quê? Eu tenho uma voz passiva. Agora se liga só. Quando eu coloco vende-se casa, até aí tudo bem para qualquer candidato. O problema é que no dia da prova, o camarada tem o hábito de fazer assim, ó, vende-se casas, porque é assim que você visualiza no seu dia a dia, no seu cotidiano. Todo mundo que olha uma plaquinha que tem no meio da rua, tá assim, ó. Imagina o seu Joaquim. Seu Joaquim tem 3 casas dentro do terreno dele. Ele, seu Joaquim falante comum, será que ele pensa que a casa é o sujeito? É óbvio que não. Ele pensa que ele é o sujeito. Então ele coloca assim, ó, vende-se, porque ele está assim determinando, casas. Tanto é que o Bechar, ele começa a avaliar isso também. Poxa, vamos avaliar. É uma perspectiva do falante. Mas é o seguinte, o nosso intuito aqui é trabalhar a gramática tradicional, ou seja, o que todos os gramáticos dizem. Tudo bem que um ou outro começa a refletir além daquilo que é o padrão, mas a gente vai pensar sempre no padrão. E para o padrão culto da língua, se eu tenho um sujeito, esse sujeito obrigatoriamente concorda com o verbo, independentemente de ser um sujeito agente ou de ser um sujeito paciente. E aí se liga, casas aqui com certeza é sujeito. Na época da escola, você aprendeu a fazer da seguinte forma, se aparecesse um verbo mais pronome ser, você sabia, e isso na época da escola, você estudava sujeito. Você sabia que podia ser um sujeito indeterminado ou um sujeito determinado. Geralmente o candidato, quando não está ligado nisso, ele já classifica como sujeito indeterminado. Ah, quem é que vende? Alguém vende, mas eu não sei quem. Sujeito indeterminado. Mas não é assim que funciona. A própria gramática tradicional te diz, se você
quer saber se ali é sujeito indeterminado ou determinado, tenta jogar para a voz passiva analítica, ou seja, era um indício para mostrar o seguinte: se você conseguir jogar para a voz passiva analítica, é porque você tem uma voz passiva sintética. Se você não conseguir, é porque você tem uma voz ativa. Então aqui, dá para eu colocar casas são vendidas. Se dá para eu colocar casas são vendidas, e aí repara no bizu que eu estou te dando, meu parceiro. Nunca foi o sujeito que mandava na voz verbal. Sempre foi o quê? O verbo. Então vai haver situações em que eu terei um sujeito e a locução verbal. Vai haver situação em que eu vou ter a locução verbal e o agente da passiva. O que eu não posso ter, né? O que eu não posso, na verdade, deixar de ter é a locução verbal, para que a voz seja passiva, analítica, tranquilo? Agora aqui, ó, se aqui é sujeito, o correto é vendem-se casas. Então, esse é o bizu. Agora, de repente, pode ser que no dia da prova, vamos supor, professor, estou estudando há um tempão para a prova de tribunal, ou então estou estudando há um tempão para a prova de segurança pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, estou estudando por INSS, estou estudando para TJ, estou estudando para TRE, mas vamos supor, Sidney, quero estudar para auditor da Receita Federal. Aí, parceiro, o bicho pega. Aí o bicho pega, porque o salário é 15 conto inicial. Então o camarada vai querer te derrubar. É óbvio que ele não vai colocar uma estrutura fácil, simples assim. O que ele vai fazer? Uma frase enorme ou repleta de inversões. Aí vai dificultar a vida do camarada para poder passar da voz ativa para passiva, ou de uma voz passiva sintética para uma voz passiva analítica. Isso vai dificultar. E aí o que você vai fazer? Você vai pensar sempre no verbo. Então se liga no bizu. Eu já te mostrei isso num outro momento. E agora você com certeza está mais calejado para poder aprender. Se eu tenho verbo mais pronome ser, o que eu faço, meu companheiro? Eu olho para a regência do verbo. Então, se é verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais o pronome ser, eu sei neste momento, que aqui eu tenho uma partícula apassivadora. E se eu tenho partícula apassivadora, eu tenho um sujeito paciente. Então, ó, verbo mais pronome ser. Se tem PA, é porque tem sujeito paciente. Porque é exatamente para isso que serve a partícula apassivadora, para indicar a passividade de um sujeito. Agora, imagina o seguinte. Se aqui eu tenho um sujeito paciente, que tipo de voz eu tenho aqui? Eu tenho voz passiva. É claro que é uma voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. E olha a importância. Se aqui é sujeito, concorda com o verbo. Então, se aqui está no singular, aqui fica no singular. Se aqui está no plural, aqui fica o quê? No plural. Agora, se eu tenho um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, ou até mesmo um verbo transitivo direto, mais objeto direto preposicionado, mais o pronome ser, esse camarada aqui não é de Deus, né? O que acontece aqui? Agora eu não tenho mais PA. Eu agora tenho uma partícula de indeterminação do sujeito. E se a PA serve para indicar a passividade do sujeito, o PIS, a partícula de indeterminação, só pode servir para indicar que o sujeito é indeterminado. E aí se liga, meu parceiro. Se o sujeito é indeterminado, o verbo não tem com quem concordar. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular. E se o sujeito é indeterminado, olha a diferença. Se em cima eu tinha um sujeito paciente que era determinado, e se tinha sujeito paciente eu tinha voz passiva, aqui como o sujeito é indeterminado, eu vou ter o quê? Uma voz ativa. É exatamente este o processo. Tranquilo? Provavelmente você está relembrando isso daqui que nós vimos numa outra situação. Eu vou até refrescar a tua memória
com alguns exemplos rápidos. Eu coloco exemplos que aparecem sempre no cotidiano. Aluga-se apartamento, vive-se bem aqui e comeu-se do bolo. Olha o bizu que eu vou te dar. Vou pensar sempre na regência do verbo. Aluga-se apartamento. O verbo alugar é verbo transitivo direto, porque quem aluga, aluga alguma coisa. Verbo transitivo direto mais pronome ser, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma partícula apassivadora. E se eu tenho partícula apassivadora, é porque apartamento é o quê? É sujeito. Tranquilo? Tanto é que se eu colocar apartamentos, eu vou ter que colocar alugam-se apartamentos. Agora aqui embaixo, vive-se bem aqui. Quem vive, vive. Então é verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais pronome ser, eu tenho uma partícula de indeterminação do sujeito. Se eu tenho partícula de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado. Então, caramba, eu tenho que classificar o bem e o aqui. O bem é uma circunstância de modo e o aqui é uma circunstância de lugar. Então, eu tenho um verbo intransitivo e um adjunto adverbial de modo e um adjunto adverbial de lugar. Em cima, eu tenho uma voz passiva sintética e aqui agora uma voz ativa. E nesse outro exemplo, comeu-se do bolo. Preste atenção, se eu tivesse colocado comeu-se o bolo, eu teria o mesmo esquema do primeiro exemplo. Um verbo transitivo direto, uma partícula passivadora e o bolo seria sujeito, até mesmo porque eu poderia falar o bolo foi comido. Mas se liga só nesse momento aqui agora. Eu tenho um verbo transitivo direto, mais um pronome ser. Só que olha o complemento, é o termo do bolo. E nós não podemos ter sujeito preposicionado. Então, como aqui não pode ser sujeito, o pronome ser não pode ser PA. Porque para ter PA, tem de ter o quê? Sujeito. Se não tem sujeito, não pode ter PA. Então, aqui, esta preposição faz com que este camarada deixe de ser PA e passe a ser o quê? PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Eu tenho uma voz ativa. E o termo do bolo? Já que o verbo é transitivo direto, vai ser objeto direto. Como tem a preposição, objeto direto preposicionado. Tranquilo? Beleza. Agora, Sidney, eu sempre tenho facilidade de fazer o processo quando eu tenho apenas o verbo transitivo direto. Mas e quando aparece o verbo transitivo direto e indireto? Como, por exemplo, Arthur deu flores para Jocrete. Aí eu quero passar para a voz passiva, porque aqui a voz é ativa. Ó. Olha o verbo machão sozinho. Então o que eu vou fazer? Mais uma vez eu vou dar uma cruzada. E eu vou dar uma cruzada em quem? No sujeito e no objeto direto. É só nesses dois termos que eu vou mexer ali para fazer a cruzada. O verbo aqui, que é verbo transitivo direto e indireto, vai virar uma locução verbal. E Jocrete, que é o objeto indireto, vai continuar sendo objeto indireto, gente. Porque vai ficar assim, ó. Flores foram dadas por Arthur para Jocrete. Então, o mesmo princípio que eu ensinei no início da aula, ó. Já que aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, eu tenho Arthur como sujeito e flores como objeto direto e para Jocrete como objeto indireto, o que acontece na passiva? Flores continua o quê? Sofrendo ação, mas passa a ser o quê? Um sujeito. Arthur continua praticando a ação, mas passa a ser o quê? Um agente da passiva. A estrutura verbal continua sendo uma estrutura transitiva direta e indireta. E para Jocrete?
eu não mexo. Ou seja, vai continuar sendo um objeto indireto. Então, é por isso que ao realizar uma questão de vozes verbais, a primeira coisa que eu vou procurar, verbo transitivo direto, porque eu vou procurar aquele objeto direto para poder transformá-lo em sujeito. Tranquilo? Então, beleza. Diante disso, a gente pode dar uma parada neste momento de reflexão e eu vou mostrar para vocês aí um materialzinho que eu preparei no slide para você ter em sua casa e poder estudar. Se liga só. Olha isso daqui. Os tempos e modos verbais das ativas permanecem na passiva. Foi aquele momento de reflexão que a gente fez no início da aula. Aqui é só uma dicasinha para você continuar exercitando em casa. Então, ó, no indicativo, se eu coloco compra, eu coloco é comprado, porque aqui eu tenho o quê? Presente. Se eu coloco comprou, eu coloco foi o quê? Comprado, porque aqui eu tenho o quê? Um pretérito perfeito. Se eu coloco comprava, eu coloco era comprado, porque aqui eu tenho o quê? Um pretérito imperfeito. Agora aqui, ó, comprará, eu aqui tenho um presente, então vou colocar o quê? Será comprado. Compraria, aí eu coloco seria comprado, em que eu tenho aqui um futuro do pretérito. Se for no subjuntivo, eu coloco compre, seja comprado. Comprasse, fosse comprado. Comprar, for comprado. Nas locuções verbais, tenho comprado, aí eu coloco tem sido comprado. Tinha comprado, tinha sido comprado. Deve comprar, deve ser comprado. Estou comprando, está sendo comprado. Ou seja, quando eu tenho o verbo em sua unidade original, ele aparece sozinho. Para virar a voz passiva, locução verbal com dois verbos. Se eu já tenho uma locução verbal, e observa, para ter voz passiva, tem que ter o verbo no particípio, mas o quê? O verbo ser. Então, eu vou desmembrar este verbo auxiliar aqui, porque olha só, tenho comprado, eu tenho o verbo ter e o verbo comprar. Eu vou dar uma desmembrada nele para colocar ali no meio o quê? O verbo ser. É isso que eu vou fazer. Tenho comprado, vai ficar tem sido comprado. Ou seja, se eu tenho o verbo na ativa com locução verbal, e observa que não é o verbo ser. Se não é o verbo ser, por enquanto não é voz passiva. Aí o que eu vou fazer? Eu vou inserir o verbo ser. E aí eu vou passar a ter o quê? 3 verbos. Tranquilo? Belezinha? Então, show de bola. Diante disso, meu parceiro, só nos resta exercitar. E se ficar alguma dúvida, aí você entra em contato comigo pelo e-mail, pelo Facebook, que a gente vai conversando. Aliás, até te peço desculpa de antemão se de vez em quando você tenta falar comigo e não consegue, porque são muitos alunos. Então, além de trabalhar com videoaula, eu lá que tem uma dimensão nacional, eu trabalho principalmente a maior parte do meu tempo em cursos presenciais. Até manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, sabe como é que é, né? Homem casado com filho, meu parceiro, tem que trabalhar muito. Então vamos lá, ó. Vamos fazer a primeira questão aí. Ela nunca alcançava a musa. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será: primeiro bizu que eu sempre te dou, e as bancas sempre dão mole pra gente. Primeiro bizu que eu vou fazer, parceiro, é ir de cara no verbo. Vamos olhar. Será que o verbo é transitivo direto? Então vamos lá. Quem alcança, alcança alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo direto. Aí olha a estrutura. Ela nunca alcançava a musa. Quem é o sujeito? O sujeito é o ela. E quem é o objeto? O objeto é a musa. Então, na hora de passar para a voz passiva, quem é que vai virar sujeito? A musa. E o ela? Vira o agente da passiva. E o alcançava?
vai virar uma locução verbal, composta de verbo principal no particípio e o auxiliar, verbo ser. Só que repara, quando eu coloco... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula top do Lá Concursos, nós aqui do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online específico atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo 2018. Então, convido vocês a acessar o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00, ponto a ponto dos conhecimentos básicos, são 30 questões. Tenho certeza absoluta que se você assistir todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprir as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar suficientemente aí para a sua aprovação no concurso público. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula aí, o download do material, do PDF dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Eu espero vocês aqui no LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau, tchau.